Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22, lá no começo. Livro do Pentateuco, no qual foi escrito por Moisés, servo de Deus, homem experimentado, homem a qual Deus também encontrou justiça naquele homem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 22. Todos nós conhecemos essa história, principalmente as crianças, né? A história do Isaac, que iria ou vai ser sacrificado. Mas vamos ver hoje se ele realmente foi sacrificado, né? O sacrifício de Abraão. Abraão, ele teve se colocado numa situação muito difícil. E hoje nós vamos aprender um pouco através desse texto. Eu sei que os irmãos já têm ouvido muito essa palavra, mas é como eu digo, a gente pode falar o texto todos os santos dias, mas todo dia Deus vai falar de uma forma diferente ao nosso coração. O livro de Gênesis, capítulo 22, que tem por título Deus manda Abraão matar seu filho Isaac, ou sacrificar seu filho Isaac. É uma história muito linda, muito bonita. É uma história que tem tudo a ver com o culto de Santa Cília, né? Apesar de que até o último hino, a irmã Adelita cantou, falou do Cordeiro. E esse Cordeiro, ele está presente em nossas vidas até hoje. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e vendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos
E olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Amém, meus irmãos? Podem sentar até aqui para a nossa meditação. Vocês começaram a ver que é muito linda essa história. Uma história que já faz muito tempo que foi escrita. Deus usou o seu servo Moisés para escrever essa história. E diz a Bíblia Sagrada, pelos historiadores, que ela foi escrita mais ou menos em 1445 a 1405 antes de Cristo nascer. Então de lá para cá já faz algum tempo, até o nascimento de Jesus. E do nascimento de Jesus até a sua morte também já faz um bom tempo. Então já faz um bom tempo que esse livro foi escrito. Apesar de na sua ordem cronológica ele não ser o primeiro livro da Bíblia. Mas, meus amados e queridos irmãos, nós temos algumas passagens nesse texto que falam muito forte aos nossos corações, principalmente com respeito ao que está acontecendo nesta noite. Nós estamos diante de uma mesa onde está posta algumas simbologias, onde nós vemos aqui o pão e o vinho. E nós sabemos que o pão representa o nosso Jesus, quando ele é maltratado, quando ele é, podemos dizer assim, despedaçado por aquelas pessoas e por nós, propriamente dito, naquela cruz. Por nós, porque nós fazemos parte indiretamente por conta dos nossos antepassados. E nós vemos aqui o sangue, um símbolo também altamente importante, que vai apontar para a morte de Jesus Cristo, para o sangue que ele derramou por mim e por você. E muita gente não sabe que essa simbologia, que esse pão e esse vinho, eles são símbolos, mas eles estão na Bíblia. O pão passa a ser o próprio corpo de Jesus, e o sangue passa a ser o seu sangue que foi derramado por amor de muitos, por amor de nós e por amor de todos. Vemos uma história aqui onde Deus ele chama Abraão, e nós sabemos que Abraão foi um homem muito provado nas mãos do Senhor, desde a época que Deus mandou ele sair da sua terra e da sua parentela e se conduzir até uma terra que ele iria mostrar para ele. E Abraão ali, o homem que já era um homem de fé, ele atendeu ali o chamado do Senhor, e ele, sem sequer refutar contra o nosso Senhor, ele pegou a sua família e foi para onde Deus mandou. E nós sabemos que toda essa trajetória tem preço. Inclusive, Deus ele tinha prometido um filho a Abraão, sim ou não? Prometeu um filho a Abraão. E nós sabemos que Abraão ele se adiantou um pouco e acabou achando que de repente Deus não ia dar esse filho, porque a sua esposa, além de ser avançada de idade, ela era estéril. E Abraão estava numa circunstância muito difícil. Ele disse: não, esse Deus só pode estar brincando comigo. Como é que ele chega para minha esposa e diz que ela vai ter um filho, ela já avançada de idade, a mulher já estéril? Não tem possibilidade, não existe essa possibilidade. Não existia essa possibilidade de uma mulher estéril, principalmente avançada de idade, ela gerar um filho. É aí aonde começa o propósito e o plano de Deus para mim e para a sua vida hoje. Às vezes as pessoas pensam que
a história da Bíblia Sagrada em relação a Jesus Cristo vir a este mundo e morrer por nós, ela fica centralizada somente na morte de Jesus. Pronto, Jesus morreu, e isso está dentro de todo o plano, todo o propósito de Deus. Não, irmãos, o projeto de Deus, o plano de Deus está muito além do que nós pensamos ou imaginamos. É tanto que no princípio de tudo, Deus iria destruir toda a raça humana. Mas creio eu que já tinha alguém lá no céu dizendo para ele: não destrói não, salva uma família e vamos tentar novamente. Vamos tentar novamente, Pai. Que essa geração que vai vir após essa que vai ser salva, vai ser uma geração que vão te adorar, que vão te buscar, que vão te reconhecer como Deus único e verdadeiro. Imagino eu, irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, disse para o seu filho: tá bom, meu filho, por causa de você eu vou salvar uma família. E encontrou o justo Noé e deu uma missão para Noé, e Noé cumpriu essa missão, e no plano e no projeto e no propósito de Deus foi salva uma família inteira. E aí nós, trazendo para os dias de Abraão, nós vemos que Abraão também foi um homem de muita fé. Inclusive o livro de Hebreus capítulo 11 vai falar que Abraão está escrito lá no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele promete a Abraão dar um filho. E Abraão ali, sem perder sua fé, acredita em Deus. Mas a trajetória é longa, mas as coisas não são fáceis como a gente pensa. Hoje Deus promete algo a mim, a você, e muitas das vezes a gente quer que aquilo venha no nosso tempo, e às vezes está demorando, e às vezes a gente passa na frente do Senhor porque acha que o tempo que Deus falou é ultrapassado, não foi Deus. Às vezes não crê numa profecia, ou num profeta, ou no vaso. Mas aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Na minha vida e na sua vida. Deus sempre tem um propósito, sempre tem um projeto para cada situação. E a situação do povo na terra estava complicada. E Deus sempre tem um plano, número 1 para mim e para você. E Deus prometeu um filho a Abraão, que nós sabemos que na trajetória nasceu outro filho que ele teve com Agar, que foi Ismael. Sabemos até hoje qual foi a consequência. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Ele apareceu novamente a Abraão e disse: Abraão, eu não te disse que ia te fazer pai de muitas nações? Tu vais ser pai, Abraão. E diz a palavra de Deus que depois de alguns anos, Deus deu um filho a Abraão através de Sara. E nasceu Isaac. E Isaac foi crescendo. E Isaac era o único filho de Abraão. E Abraão amava muito a Isaac, de forma que a própria palavra de Deus diz que Isaac era o único filho de Abraão. E aí você se lembra de que quando diz a Bíblia que era o seu único filho? Já dá para você apontar com essa passagem que parece até, meu irmão, você parece que já está falando de Jesus nessa passagem aí. Irmão, você fala de Isaac,
Parece que você está falando de Jesus, irmão. Que história parecida, irmão, com a história que eu ouvi no Novo Testamento. Porque Deus, Ele anuncia que Jesus Cristo é o seu único filho, sim ou não? E aqui, a própria palavra de Deus diz que Isaac era o único filho de Abraão e um filho muito amado de Abraão. Você imagina, você pai, você mãe, você gera um filho, você já sabe que é aquele único filho, não tem mais possibilidade de ter outro. Então você não tem mais outro filhozinho para amar, não tem um irmãozinho para amar, senão você ia ter que amar 2, 3 filhos. Ou então a pessoa que você tem 5 meninos dentro de casa, tem que dividir o amor por 5 meninos. Mesmo assim, na história da Bíblia, sempre tem um que é mais amado, sim ou não? Sempre tem um que é mais mimado, sempre tem um que é dado mais atenção. No caso de Abraão aqui, ele não teve essa preocupação. Não tem um filho aqui para dividir. Tem o Ismael, mas Ismael não é filho. Eu sei assim da minha mulher. Mas Isaac é diferente. E Abraão se apegou de uma maneira com esse menino. Ele amava Isaac de uma maneira que eu queria perguntar para você nesta noite: se você tem um filho e você ama ele, e Deus manda, Deus não pede, Ele manda você sacrificar o seu filho, como é que vai ser a sua atitude? Como você vai ficar diante de Deus, mesmo com fé, mesmo sendo crente? Será que você sacrificaria seu filho? É por isso que eu digo para você, é um ato de fé. É um ato que na Bíblia Sagrada eu só vi outra pessoa fazer isso. Dar o seu único filho para ser sacrificado. Quem tenta acertar ele? Sabe quem foi essa única pessoa? Deus. É a única pessoa fora Abraão que eu vi na Bíblia Sagrada que deu o seu único filho para morrer. Sim ou não? É por isso que essa história, ela faz parte do plano e do projeto e do propósito de Deus para a humanidade. Aí você ainda está pensando aí ainda, mas o que tem a ver com a Santa Ceia essa passagem? Tem tudo a ver. Se tem cordeiro, tá no que diz respeito ao culto de hoje. Se tem a ver com sacrifício, tem a ver com o culto de hoje, porque nós estamos aqui comemorando um sacrifício que foi feito, uma morte que aconteceu, um corpo que foi imolado. O livro de Isaías diz: um corpo que levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e doenças. E nós vemos aqui a palavra de Deus, irmãos, que Abraão, quando ouviu a voz de Deus dizendo que ele oferecesse o seu único filho Isaac em sacrifício de holocausto para ele, Abraão não discutiu com Deus. Abraão não disse: Deus, eu não vou dar porque é meu único filho. Agora eu pergunto a você nesta noite: como estava Abraão nessa situação? Porque vamos aqui nós imaginar, Deus dá um filho com tanta dificuldade para um homem, através de uma promessa, e depois Deus vem tirar aquele filho que ele deu, pastor. Mas que situação difícil, mas que provação. Como é que um Deus tão misericordioso, tão bondoso, um Deus que tem provado as suas misericórdias através dos séculos, um Deus que poupou uma cidade inteira, um Deus que matou tanta gente, mas poupou uma família, um Deus que se demonstra
tão misericordioso, e esse Deus me dá um filho depois de tanto tempo, e depois ele vem me mandar sacrificar o meu único filho. Eu estou falando aqui como se eu fosse Abraão naquela época, né? Só para vocês imaginar que a história não é simples assim. Abraão, ele era homem, ele não era anjo. Ele tinha sentimentos como eu e você, como pai e como mãe, tem sentimentos. Algumas dessas crianças que tem aqui, os pais estão aqui nesta noite. Tem 2 aqui, 3 não, aqui. Você está imaginando o que é que eu estou falando, né? Você está sentindo o que é que eu estou falando. Que se nos dias de hoje uma voz lhe dissesse: sacrifica o teu filho. Aí, meu irmão, como é que ia ficar o teu pensamento, a tua imaginação? Tem tanta gente por aí sem discernimento que quando Deus fala desse não, entendeu? Não, foi o demônio. Isso é o demônio que está dizendo para mim entregar isso para essa fulana. Irmãos, tem tanta gente que não tem discernimento de nada. E aí Abraão, diante de uma situação, vem uma provação dessa. Poxa, Deus mandou sair da minha terra, onde eu estava bem direitinho. Aí eu vou peregrinar no deserto, só sofrimento. Deus promete que eu ia ser pai de tanta nação. Eu adoro Ele como meu único Deus verdadeiro. E Ele me promete nessa caminhada um filho. E depois que Ele me dá um filho, Ele manda eu sacrificar esse filho. Mas ao invés disso, sabe o que aconteceu, irmãos? Deus, Ele chama Abraão e diz: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu ama. Olha como é que Deus já começa a dizer para Abraão. Porque Deus conhecia o coração de Abraão. E como Deus é conhecedor dos corações, Ele sabia com quem Ele estava falando. E Ele prova Abraão e disse: vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Glória a Jesus. E nós vamos já entrar nos pontos importantes desse texto. Vamos já entrar, viu, irmão? E você que está reverente agora, e você que está com atenção na palavra de Deus, se você continuar nessa atenção, se você continuar na dimensão do Espírito, você vai compreender o que Deus está falando aqui nesta noite, através da sua palavra. E diz a palavra de Deus que Abraão, ele não falou, discutiu contra Deus, ele não quis refutar, não quis dizer: Deus, mas por quê, para isso? Não. Simplesmente Abraão se levantou pela manhã, preparou o seu jumento, pegou 2 moços e pegou Isaac. Você imagina um meninozinho, o menino era para estar na cama dormindo, sim ou não? Pegou o bichinho de madrugada, irmão. Olha como é a situação. Aí você pode imaginar: mas que Deus é esse que tira o bichinho da cama e leva no frio, em direção a um local que é mais frio? Montanha é frio. Eu imagino como é que estava a situação daquela criança, aquele menino. E aí diz a palavra de Deus que Abraão, com muita fé e obediência, preparou ali a lenha do holocausto. Perdão. E fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então ele ali preparou o jumento, pegou 2 moços, pegou seu filho, preparou a lenha, se levantou e foi até o lugar onde Deus tinha dito que era para ele ir. Presta atenção. Abraão se levantou nesse dia aqui e ele se encaminhou para o local aonde Deus tinha mandado ele ir. Nessa caminhada, nessa trajetória, não deve ter sido muito fácil, porque foi 3 dias de caminhada com uma criança.
e 2 moços. Aí você imagina que no versículo 4 ele diz assim, a Bíblia Sagrada: ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Irmão, quando fala o 3º dia, já dá para você imaginar de que é que a Bíblia Sagrada está falando? Lá no livro de João, o que é que aconteceu no 3º dia? Irmão? Aconteceu algo muito importante, que foi a ressurreição de Jesus Cristo, né? E aqui a gente já está, através dessa passagem, já vendo tudo. Por que nós não vamos ver ressurreição aqui? Você vai saber. Por que nós não vamos ver a morte aqui? Nós vamos saber. E diz a palavra de Deus que ele viu de longe, e disse a Abraão, seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Como é que ele sabia que ia retornar todos dois? Como é que ele sabia? Sabe o que é isso, irmão? É fé. Muitas das vezes a gente vacila na nossa fé. Deus promete, Deus manda, e a gente desobedece porque a nossa fé é tão pequena, a gente acha que é impossível. Quando Deus mandar você ir, vai. Quando Deus te prometer, creia no que Ele faz, que Ele cumpre. Mas não acredito que você nesta noite esteja pensando: irmão, quer dizer que Deus vai mandar eu sacrificar meu filho? Claro que não, irmão. Nos tempos de hoje não manda mais não. Mas se fosse nos tempos passados, você ia ter que sacrificar se Ele mandasse. E diz a Bíblia Sagrada, ele disse que ia lá adorar e depois tornaria para eles. E diz a palavra de Deus: tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaac. Pô-lo sobre quem, irmãos? Sobre Isaac. Por que Abraão não levou a lenha, pastor? Você está vendo como as coisas aqui estão seguindo numa situação, no sentido que você imaginar, você ler a Bíblia, você procurar meditar, você começa a ver que as coisas não é simplesmente do jeito que você simplesmente lê. E eu lendo a Bíblia, eu disse assim, tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E eu imaginei, pensei assim: mas por que Abraão, sendo homem, tendo um jumento para subir aquela montanha, por que ele não levou? Por que ele pôs sobre os ombros de Isaac? Você está começando a entender o mistério, irmão? Quem foi que colocou a madeira nos ombros e carregou, irmão? Você está começando a entender o mistério, irmão? O pai colocou a responsabilidade de carregar o peso da madeira nos ombros do filho, sim ou não? Deus colocou a responsabilidade de carregar a cruz de madeira nos ombros do filho, sim ou não? Parece ou não parece a história? Parecida, né, irmão? Dá para você perceber o tamanho da misericórdia de Deus em fazer esse plano, que hoje nós estamos aqui por causa de tudo isso que aconteceu. O servo de Deus pagaram preço, foram provados através da sua fé. E a gente pensa que é só historinhas que ficou para lá. Passou, Abraão é do passado. Abraão não é do passado, não. Abraão é tão presente que você nem imagina. Não como Jesus, que está aqui. Você lembra da transfiguração do monte? Quem foi que apareceu? Qual foi o nome? Se você duvidar, está escrito lá qual foi o primeiro nome, pastor, que apareceu lá, dos 3. Moisés e Elias. E eles hoje, até hoje, acham que Abraão estava lá. E eu creio que estava. Um diz que é Enoque, um diz que é Abraão. Moisés estava lá. Quem escreveu esse livro? E Moisés contou a história maravilhosa de Abraão. E Abraão está escrito lá como um herói da fé. Tá, irmão?
E diz a Bíblia Sagrada que colocou sobre os ombros dele, tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Uma caminhada, subindo o monte, até chegar no lugar. Quando a gente vai para o livro de João, a gente vê essa mesma história. Jesus, quando ele coloca a cruz no ombro, ele tem um trajeto, não tem, pastor? E sobe, viu? Não é descida, não. E nós vamos já saber o nome do local, vocês ouviram aqui na mensagem. E diz a palavra de Deus que ele falou, Isaac e Abraão, o seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Cordeiro é mistério de Deus, irmão. E naquela época, para você que não sabe, cordeiro era um dos sacrifícios que se fazia a Deus. Era uma simbologia do cordeiro que um dia ele ia vir de verdade. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, com muita fé, disse ao seu filho: meu filho, diga, papai, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Isso é uma prova de fé. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Abraão estava falando uma coisa que ele não sabia, que ele estava falando uma profecia para muitos e muitos anos, pastor. Porque nessa data aqui, Deus já estava usando Moisés para contar a história de que Abraão tinha dito: meu filho, Deus proverá um cordeiro para si mesmo. E o menino, sem compreender muito, continuava caminhando. E diz a Bíblia que eles chegaram a um lugar que Deus tinha dito. Ali Abraão edificou logo aquele altar, colocou toda a lei em ordem, amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lei. Em cima de quem, irmão? Jesus estava preso, não estava? Quando eles derrubaram a cruz no chão, quem foi que colocaram em cima da cruz? Foi Jesus? Foi ou não foi? Aqui foi do mesmo jeito. Ele colocou Isaac em cima da lenha que ele tinha preparado, que era o holocausto, o sacrifício. Jesus foi colocado também em cima do madeiro para ser preso no madeiro. Isaac foi amarrado. Jesus foi muito mais além do que um simples amarro de corda. Ele foi pregado na cruz. Era para mim ir para João, mas eu já estou aqui, irmão, contrastando para você compreender como esse texto de Gênesis tem tudo a ver. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, o seu único filho. Ele ia matar. Pá! Deus mandou matar, eu vou matar. Pá! Eu vou fazer esse sacrifício. Eu vou matar meu filho e oferecer em holocausto ao Senhor, porque Ele está mandando. E diz a Bíblia Sagrada que o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Parecido, né? Livro de João. Deus também não nega o seu único filho para morrer por mim e por você. E diz a Bíblia Sagrada que então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho.
Você está vendo, irmão? Agora eu pergunto a você: o seu filho, ele falou para o seu pai: cadê o cordeiro, papai? Para o holocausto. Ele disse: Deus proverá. E na hora que o anjo brada para impedir que Abraão imole o seu filho, Deus provém. Mas Deus proveu o cordeiro ou proveu o carneiro? O carneiro. Agora, por que Deus proveu o carneiro para o holocausto e não o cordeiro? Que mistério grande. Irmão, eu não sabia disso, irmão, que você está falando. Eu li. Tem quem por aí pregando, pastor, que às vezes não examina direito. Aí diz: e aí Abraão olhou e estava lá o cordeiro, irmão. Deus preveu o cordeiro lá do outro lado lá. Não é cordeiro, é o carneiro. Agora me diga, irmão, por que não foi o cordeiro? Porque não era a hora e nem o tempo do cordeiro ser sacrificado. A hora e o tempo ainda estava distante, né? A hora e o tempo ainda estava longe. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá, porque no monte do Senhor se proverá. E aí o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. E Deus prometeu abençoar Abraão de uma maneira tremenda por causa da obediência a Deus. Vocês estão vendo, irmão? Que coisa maravilhosa. Agora, para finalizar, nós vamos aqui no livro de João, onde nós vamos ver rapidamente alguns versículos. Vocês lembram que Abraão colocou as lenhas sobre o ombro, né, de Isaac? Livro de João, capítulo 19, versículo 17 diz: no período da crucificação, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Então lá no princípio, no livro de Gênesis, Isaac teve uma caminhada até um monte chamado Monte Moriá, e Deus preparou um certo lugar, e ele levou aquela lenha sobre as costas até lá. E desse jeito Jesus também levou nas suas costas a sua cruz pesada até um lugar chamado Gólgota, o lugar da crucificação. Faz de conta que Jesus era o menino Isaac, e ele foi levado, subiu, foi naquela maior dificuldade. Isso Jesus já tinha sofrido mais para trás, tanta coisa. E diz a palavra de Deus: o terceiro dia foi mais importante. Por que no terceiro dia aconteceu tudo aquilo? Porque no terceiro dia de Jesus ia acontecer algo muito mais diferente. O terceiro dia de Isaac, irmão, foi só para a gente saber como é que era a trajetória que Deus queria fazer para nós hoje. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele foi crucificado e morreu e foi crucificado. Sabe o que quer dizer? O sacrifício perfeito, o holocausto perfeito, o sacrifício foi completo, o holocausto foi oferecido, e o cordeiro foi oferecido ao seu próprio Pai, ao seu próprio Deus. João Batista, quando ele vinha pregando, ele dizia: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista anunciou Jesus como o cordeiro de Deus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacrifício dele foi um sacrifício único e um sacrifício eterno. E diz a Bíblia que ele morreu
E no primeiro dia da semana, que foi o terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou e está no nosso meio, e está à direita do seu Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. E lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eis aqui o símbolo. Jesus, ele foi crucificado, foi sepultado, morto e sepultado, e ele ressuscitou no terceiro dia. E ele disse que nós deveríamos fazer essa comemoração, esse ato, ter aquele grande dia. E está aí a simbologia. O pão simboliza o corpo de Jesus e o vinho simboliza a sua morte. O sacrifício único, sacrifício agradável a Deus, o holocausto que agradou ao nosso Deus. E o véu se rasgou de alto a baixo, e agora nós podemos ter acesso direto ao nosso Deus. O propósito desse texto de Gênesis capítulo 22 é fazer você entender que Deus sempre teve propósito com a humanidade, e a sua morte foi para salvar a humanidade. Isaac, ele foi salvo. Sabe por quê? Porque ele não era o cordeiro. O cordeiro era Jesus. E Jesus, como cordeiro mudo, foi levado até o matadouro. E hoje nós estamos celebrando isso aqui para comemorar a sua morte e a sua ressurreição. Amém, meus queridos?